Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao estudo do Livro dos Espíritos. E hoje aqui eu e Gerson, eu e tu. Então vamos lá, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos agradecer ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, como queiramos chamá-lo, que nos acompanha nessa jornada terrena. Agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve com seu manto azul de luz todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre. E a Deus pelo dom da vida. E com muito respeito e gratidão, adentramos as questões de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãezinha Santíssima. Então vamos lá, Gerson, vamos continuar aí. Você vai fazer a 664 para nós, né? 664, isso. Então vamos lá. Pergunta: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Resposta: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpados, não o fazendo por aqueles que mais necessitam. Então, assim, né? Vamos pensar na população como um todo, né? Alguns acham que uma pessoa, quando morre, morreu, acabou, né? Já acabou a sua história, já era. Outras pensam assim: se ele foi uma pessoa boa, vai para o céu; se for uma pessoa má, vai para o inferno; se for uma pessoa mais ou menos, vai passar uma temporada no purgatório, né? Então, se é tão simples assim, para que orar para os mortos, se eles já têm o destino determinado pelas suas escolhas durante aqui na vida? Então, tem tem essa forma de pensar. Porém, mas na doutrina espírita, ela nos revela que a morte é só uma mudança de plano. A gente vem estudando, né? O espírito, ele deixa de habitar um corpo e o passa a habitar o mundo espiritual, né? Na espiritualidade. E, e assim, aquele que em terra não acredita
quando ele passa a vivenciar no plano espiritual, ele sequer percebe que morreu. Né? Isso que eu entendo também, né? Ele sequer percebe que morreu. Ou seja, ele continua no plano espiritual vivenciando experiências de quando ele fez a passagem. Então, por exemplo, se ele fez a passagem através de uma doença grave, de um acidente de carro, quando ele está no mundo espiritual, ele fica habitando, porque ele não entende que ele virou, né? Passou para o outro mundo. Então, orar para essas, principalmente para essas pessoas, tá? É uma forma de transmitir a elas um pouco de alívio, como a gente viu aqui na resposta, né? Passa uma sensação de paz para elas. Então, a prece para os mortos tem sim a sua validade, porque os mortos, na verdade, não estão mortos. Eles continuam existindo. E quando nós lembramos de alguém que partiu, né, com carinho, com amor, desejando que Deus o proteja, emanando muitas vibrações, né, energias, uma boa saudade que ainda habita o nosso coração, a gente acaba mostrando para eles o quanto ele é importante. E isso lhe faz bem, né? Então, nós aqui em Terra, quando a gente recebe um abraço sincero, né, de agradecimento, a gente não se sente bem? Umas palavras de boa sorte nesse seu projeto, né, nessa sua nova jornada, essa nova empreitada, não faz bem para a gente? Então, imagina para um espírito também. Eu acho que é nesse sentido. Mas tem um ponto aqui também, acho que a gente tem que ter cuidado quando essas orações são feitas para nós. Então, por exemplo, uma pessoa que, vai, uma mãe já faleceu, né? Ora para ela, fala, ai, mãe, me ajuda nessa situação. Ai, mãe, preciso de você para me auxiliar, né? Fica pedindo para elas, para as pessoas que já se foram. Isso não faz muito bem. Não faz bem, porque você acaba prendendo esse espírito que já se foi a você, aqui na Terra. Então, assim, eles ficam, é como se eles fossem preocupados. Poxa, eu não posso seguir minha jornada porque eu tenho um filho que está lá na, na materialidade, que está passando por uma situação, que passa por situações que necessita da minha presença, da minha ajuda. Então, isso é muito ruim, porque trava ambos os lados, né? É como se fosse uma âncora, um segurando o outro. E, e isso no plano espiritual é muito ruim, porque a gente sabe também que no plano espiritual a gente tem todo um trabalho, tem todo um desenvolvimento para voltarmos aqui no Provas e Expiações para vivenciar e, de fato, melhorar as questões que temos que nos melhorar. Então, assim, o que temos que pensar é que a oração é por eles, né? É para eles e não para nós, né? Oramos para os que já foram, não para os que já foram, orar por nós, né? Então, é isso Isso que eu mesmo. entendi dessa questão. Esse seu finalzinho aí é bem importante, Gerson, né? Que a gente faça a prece para eles, não pedindo para eles, para nós. Porque vamos lembrar que o espírito desencarnado é, foi uma pessoa comum aqui. Então, assim como nós, quando a gente desencarnar. Então, assim, com suas qualidades, com seus defeitos, com as suas mazelas, né? Então, todo mundo no seu momento, no seu plano, né? Onde está nesse momento, então também está no seu processo evolutivo. É bem interessante essa questão aqui que você fez para nós, Gerson,
Porque realmente não é inútil orar pelos mortos nem pelos espíritos sofredores. Porque as nossas preces, como você bem disse, a gente não tem o poder nem de dobrar, né? Quando a gente fala, poxa vida, aquele ali merece, né? Um sofrimento maior. Não, a gente não tem esse poder nem de dobrar, nem de diminuir as penas dos outros, né? Porque isso cabe à justiça divina. Então, o que a gente faz com a prece é um ato de solidariedade mesmo espiritual, que a gente pode chamar. Porque a prece, o que que é a prece? É uma transmissão de pensamentos, de boas vibrações. Então, esses pensamentos, eles chegam para o espírito realmente como um bálsamo moral, que é onde realmente fortalece, ajudando a ele a suportar as suas provas, para ir para o seu processo evolutivo. Então, o sofrimento, ele encontra aquela esperança, aquela coragem que às vezes fica tão distante, né? Do atual sofrimento que o espírito se encontra e que pode acelerar, sim, o seu processo moral do espírito, né? Que é o verdadeiro caminho aí para a libertação. E essa questão aí, Gerson, ela foi, lembrando que essa questão ela está bem detalhada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela foi é, é, canalizada, né, do Espírito São Luís, né, para Allan Kardec. Então, esse Espírito aqui, São Luís, ele foi um rei ali da França, né, lá na época de 1200 e poucos. Então, ele era da Igreja Católica, mas ele foi muito respeitado aqui na Terra pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, da humildade. Então, ele não era porque ele era rei, mas ele não deixou a justiça do amor reinar, né? Essa justiça do amor ao próximo. Então, ele é um espírito assim que viveu aqui na Terra, né, em 1200 e pouquinho, foi aí um dos grandes mentores que auxiliou Kardec nessas canalizações das respostas e trouxe aqui muitos ensinamentos para a gente, né, como no livro dos Espíritos, no livro né, que está no Evangelho e também no livro dos Médiuns. Então é bem legal essa mensagem que ele trouxe aqui, e aí a gente vai continuar, porque essa questão 664, lembrando que a gente está falando ainda da lei da adoração, a primeira lei. Então, essa questão 665 e a 666, elas vão se complementarem aí. E na 665, Kardec ele pergunta, ó, que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, por não estar prescrita nos evangelhos? E a espiritualidade responde que o Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, por isso mesmo, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece lhes dirigis em favor daquele que vos inspira afeição. É para este um testemunho de recordação, que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar, desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles
e ambos obedecerem à lei do amor e de união de todos os seres. A lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do espírito. Então, olha só, aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, também fala que é uma resposta dada por o Espírito Monô. Esse espírito, ele também deixa aqui, né? Kardec, ele também colocou aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Sobre toda essa questão. Porque, gente, olha como a espiritualidade começou. Amai-vos uns aos outros. Então, ali já basta. Amai-vos uns aos outros não, é sem julgar. É sem julgar a vida do outro, o sofrimento do outro. Cada sofrimento é um sofrimento. E não importa se está em planos diferentes, né, em dimensões diferentes. Mas a gente colocar em prática o que Jesus nos ensinou desse amai-vos. Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, que está no capítulo 27, então e o capítulo 27 é justamente do pedir e receber, que está falando muito das orações. E essa parte, que é o item 18 e 19, ele vai falar sobre a prece pelos mortos e a prece pelos espíritos sofredores. Então, realmente, é essa partezinha do livro dos Espíritos que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui, esse texto, gente, ele é fundamental, né? Quando passar por ele, é bem interessante ter todo esse olhar, né? Porque o texto ele traz realmente essa visão espírita sobre a utilidade da oração além da vida física. Porque muitas vezes, de acordo com as crenças religiosas, diz que não pode orar pelos mortos, né? Mas, né? Então vamos lá, por que não pode orar pelos mortos? Então, essa visão espírita, ela vem desmistificando essa ideia, trazendo realmente que a alma, ela é imutável após a morte, então, quer dizer, virou pó, não precisa, deixou de existir, evaporou, né? Então, assim, a visão espírita é diferente em relação a isso. Então, vocês vão perceber que no texto que Allan Kardec coloca aqui também no Evangelho, já começa combatendo essa ideia de que as preces seriam inúteis para aqueles que já partiram. Porque, lembrando, como eu até comentei, os espíritos desencarnados, eles são espíritos que estavam aqui, encarnados, no seu processo evolutivo. Como se eu pensar assim, eu, Meire, se eu desencarnar agora, eu vou do jeitinho que eu tô aqui, com as minhas qualidades, com as minhas mazelas, aquilo que eu ainda não tratei, né? Eu vou do jeitinho que eu tô aqui. Então, o Evangelho, ele também ele reforça a melhoria de nós mesmos, porque quanto mais a gente se melhora, melhor é o desencarne também, gente. Então, assim, porque a nossa consciência, ela vai se expandindo, então ela não fica. Quanto mais a gente, às vezes a gente fala tanto de expansão de consciência, mas o que que ela ajuda aqui pra gente agora, aqui na prática? A gente não ficar aprisionada a sofrimentos, a adversidades, sabe aquelas coisas que a gente passa no cotidiano que a gente fala assim, isso aqui não me caiu bem, né? Não consegui digerir esse assunto. Então você fica ali remoendo. E a expansão de consciência vai trazendo clareza para ti, vai trazendo outros. Você vai vendo que cada acontecimento tem vários olhares, né? Então tem várias possibilidades. E qual você vai decidir olhar? Aquilo que vai te martirizar? Não, na expansão de consciência você vai olhar para aquelas possibilidades que te traz leveza e também o olhar de amor ao próximo. Então, assim, a prece realmente ela não tem esse poder de anular, mas é a lei divina, a justiça divina, ela funciona. A prece faz funcionar como realmente um bálsamo, porque
é assim, como se o espírito, ele não foi esquecido. O que diminui bastante a sensação do desespero desse espírito, né? Quando a gente fala assim, ah, vai para o umbral, tá no umbral. O que que é umbral, gente? É onde a nossa consciência nos leva de acordo com aquilo que a gente viveu. Então, a oração, ela atua exatamente como uma transmissão de pensamento, essa energia que pode levar para os espíritos sofredores fluidos mais leves e pensamentos de esperança que ajudam a suportar realmente essas provas. Então, o principal objetivo da prece por um espírito sofredor é, é o principal é induzi-lo ao erro, não é a gente querer com o nosso poder ir lá e tirar, né? O que ele tem que passar. Mas o principal objetivo é induzi-lo ao arrependimento, né? Acho que eu falei errado, ao erro, não, né? Ao arrependimento. Porque o arrependimento, gente, é o primeiro sinal do desejo de progredir. E o espírito, ele se sentindo amado, ele se torna mais acessível aos bons conselhos, aos protetores espirituais. Quem já leu os livros de André Luiz, né, que ele traz muito esses relatos do plano espiritual, vai lembrar que nesses relatos, quanto mais é assim, né, se vibra, ora por aqueles que desencarnaram, mais eles ficam acessíveis à espiritualidade do bem. Porque quando eles estão naquele sentimento, né, naquele pensamento sofredor, a consciência fica aprisionada ali naquele sofrimento, o que que acontece? Ele não consegue nem enxergar, ele não consegue nem sentir a presença dos bons espíritos. Então, Deus, ele ouve sim as preces, né? Então, assim, e lembrando, gente, o que mais importa não são as preces também decoradas, né, preces longas, mas o que importa é aquilo que a gente vai transmitir, né, para aquele espírito. Seja um ente querido, seja um espírito sofredor, seja alguém que a gente sentiu ali compaixão pelo falecimento, né? Então, assim, não importa. Então, vale registrar que Kardec nessa oração aqui aos mortos, não é porque não está escrita nos evangelhos, na Bíblia, que se pode se apegar a isso, porque não está escrito em lugar nenhum, é uma visão muito limitada. Lembrando que os evangelhos foram escritos por humanos em épocas, tá? Então, assim, esse mandamento, ele já contém a essência de recomendação de empregar todo amor ao próximo, que é justamente a primeira frase que ele traz, que é amai-vos uns aos outros. Então, a oração pelos desencarnados, gente, é uma forma, sim, de amor, né? É um ato de amor, é um ato de caridade. E aí, na 666, que é a última aí da lei da adoração, o Kardec ele pergunta: podemos orar aos espíritos? Podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e aos executores de seus desígnios, mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Então, olha só, gente, a gente pode sim dirigir as nossas preces aos espíritos, mas aqui a espiritualidade é bem clara, com uma distinção bem importante. A Deus a gente dirige as nossas súplicas principais, porque Ele é a fonte de toda justiça e bondade. Os espíritos, eles podem sim nos auxiliar com a proteção,
A gente pode pedir auxílio, porque eles vão ter uma intercessão da mesma forma, mas ao que pedimos, ajudar as pessoas, é, então, assim, esses espíritos, eles são mensageiros, mensageiros de Cristo, mensageiros de Jesus, de Deus. Assim como, por exemplo, gente, São Luís. Então, olha o nome, né? São Luís. Então, é um santo. Ele foi canonizado. Estou falando dele porque a gente comentou dele agora há pouco. Então, é errado pedir para algum santo? Não tem nada de errado. Mas lembrando que são mensageiros dessas frequências, né, superiores. Então, eles são esses mensageiros. Então, o espírito não se trata que a gente vai ficar adorando, né, a lei da adoração ali, mas é um pedido sim de apoio. Então, pode-se sim, mas lembrando que tem algo maior, soberano, né, que é Deus. Então, o espírito superior, eles podem interceder junto a Deus, sim, em nosso favor, levando as nossas súplicas, reforçando com sua bondade. Então, essa prática, ela conversa bem com essa lei de solidariedade universal e espiritual, porque não tem aquela frase, gente, os mais fortes ajudam os mais fracos e os mais esclarecidos amparam os que ainda caminham? É a mesma coisa. Aquele que já está ali como santo, a gente deve lembrar, ele tem mais conhecimento, ele tem mais evolução ali espiritual. Então pode ajudar, claro. E esse espírito, ele está colocando o que em prática, gente? Amai-vos uns aos outros. Quantos relatos a gente tem aí de espíritos superiores, bondosos, que por vezes eles poderiam estar em outra esfera, mas eles preferiram continuar aqui com a nossa vibração terrena, para quê? Para auxiliar os irmãos. Quantos espíritos? Bezerra de Menezes é um deles, né, gente? Então, olha só quanto exemplo a gente traz. Então, a oração aos espíritos não substitui a oração a Deus, mas é sim um complemento. E é uma forma de reconhecer que estamos todos inseridos, o que, gente? Numa rede de cooperação espiritual. É assim que eu vejo. Né, Gerson? É isso mesmo. A gente sabe que no plano espiritual, as vibrações, lá nós somos mais sensíveis à captação dessas vibrações, né? Aqui no mundo material, a gente tem muita carapaça, né? Muitos escudos que nos fazem não ter tanta sensibilidade assim. Então, por isso que... E a gente sabe, né, que o amor, o bem, contagiam, né? Então, vamos emanar o bem, vamos emanar o amor, né? Os nossos entes que já partiram para outra pátria, né? Para que sigam o teu caminho em paz, com amor, revejam seus erros, né? Foque nas suas melhorias e segue a tua vida que a gente vai seguindo a nossa aqui, Aí, Gerson. pedindo E para olha, Deus. é verdade. Quanta reflexão. E que nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. E até a próxima semana, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.